Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia, 23 de fevereiro de 2025, sétimo domingo do tempo comum. Santo do dia, São Policarpo, santo invocado como protetor dos ouvidos e das queimaduras. Século I, Roma. São Policarpo está entre os grandes padres apóstolos apostólicos, né? Ou seja, pertencia ao mundo daqueles que conviviam com os primeiros apóstolos e serviam de elo entre a igreja primitiva e a igreja do mundo greco-romano. São Policarpo foi ordenado bispo em Esmirna pelo próprio São João, o evangelista, de caráter reto, de elevado saber e também com extremo amor à igreja e fiel à ortodoxia da fé, era respeitado por todos no Oriente. Condenado à morte no estádio da cidade de Esmirna, na província da Ásia, na atual Turquia, ele próprio subiu na fogueira e testemunhou para o povo: Sede bendito para sempre ao Senhor, que o vosso nome adorável seja glorificado por todos os séculos. E assim encontrou a morte. Primeiro tentaram colocar fogo nele, né? As chamas não o atingiam e ele continuava glorificando a Deus. Depois, percebendo aquela forma de louvar a Deus, eles resolveram dar flechadas em São Policarpo. Mas o sangue que corria de seu corpo acabou queimando, apagando a chama. E, diante daquele insulto, né, um santo de Deus que desafiava a autoridade romana, resolveram então decapitá-lo. Aí sim, ele acabou encontrando a morte, mas glorificando e testemunhando o poder de Jesus Cristo para todos os presentes. São Policarpo, santo invocado como protetor dos ouvidos e das queimaduras, rogai por nós. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zife. Vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zife. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até ao acampamento e encontraram Saul deitado, dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul, e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder. Mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. E, glorificando ao Senhor, ouçamos com atenção o responsório de hoje, que é o Salmo 102. O Senhor é bondoso e compassivo. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Não te esqueça de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo.
pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. Quando dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Na segunda leitura, em Coríntios, capítulo 15, de 45 a 49, nós vamos ver uma explicação clara da relação Adão e Jesus Cristo. Então, ouçamos com atenção para compreender esse mistério da salvação, que dá ao homem, né, formado da terra, a esperança projetada em Jesus Cristo, como o homem do Espírito, que nos traz de volta a possibilidade da convivência com nosso Senhor. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. E no Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 6, de 27 a 38, nós também vamos experimentar sobre a recomendação do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivamos antecipadamente a expectativa de uma vida eterna espiritual, sem nos perdermos neste mundo com busca de realizações que não vão se concretizar eternamente. Todos nós temos uma vida eterna, e é esta vida eterna que interessa. No restante, né, nada importa. Então vamos ouvir atentamente o Evangelho de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos. Fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados.
Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vendo Jesus pregar desta forma, olhando a figura ao lado, nós estamos vendo Jesus anunciando esta fase do Evangelho, nós possamos compreender, né? O que está escrito em Deuteronômio, quando fala somente a mim a justiça, somente a mim o julgamento. Só Deus condena, só Deus salva, só Deus pode julgar. Então, é o que nos pede, né? Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque da mesma medida em que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Então, não é questão de nós ficarmos fazendo julgamento e condenando ninguém, né? Nós podemos até emitir as nossas opiniões, né? Emitir as nossas, externar as nossas insatisfações, mas o julgamento daquela pessoa pertence a Deus, somente a Deus. Então, diante do Evangelho de hoje, há uma grande recomendação do Senhor para que nós não coloquemos o nosso tesouro neste mundo. A vós que me escutais, eu digo: amai vossos inimigos. Olha que loucura! Fazei o bem aos que vos odeiam. Quem não tem o Espírito Santo em si mesmo, ele quer mais é matar o outro que ele odeia, ele quer que o outro fique prejudicado. Mas se você é cristão, olha o que o Jesus fala: bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Então é completamente na contramão do interesse mundano a vida espiritual em Jesus Cristo. Todos nós temos uma vida eterna. Aquele que é bandido, aquele que é malvado, aquele que despreza as ordens do Senhor, também terá uma vida eterna, certamente, ou provavelmente terá uma vida eterna afastada de Deus nos infernos. Agora, aquele que é capaz de renunciar, né, todo esse desejo humano de viver a vida, né, tudo aquilo que vem da nossa matéria, do nosso corpo, que vai durar 60, 70, 80, 90 anos e será submetido à terra outra vez, né? Então, para que é, viver essa vida com essa intensidade a ponto de querer prejudicar as pessoas, se o que é eterno em nós é o nosso espírito? Um dia nós vamos morrer, ressuscitaremos e viveremos eternamente diante de Deus. Aí Jesus fala no versículo 32: se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que estão ao redor deles, né, que eles amam. Então, vamos imaginar uma quadrilha de assaltante que vai assaltar condomínios e fazer toda espécie de maldade com os aposentados, com as velhinhas, com as crianças, mas entre eles se amam a ponto de dar a vida um pelo outro. Se um se machucar, eles vão, voltam com o carro, pega, socorre, dão assistência à família. Veja, eles de certa forma se amam. Assim, um grupo terrorista entra, mata todo mundo, destrói tudo, mas entre eles se respeitam e se amam. Então, se nós não fazemos nada diferente neste mundo, que merecimento nós temos? Vivemos essa vida terrestre, esta vida insana, como se fosse eterno as coisas aqui no mundo. Não, nós temos que ter a consciência plena que a morte nos alcançará. Todos nós morreremos, todos nós teremos que prestar conta eternamente diante de Deus. Onde está o seu tesouro? Onde está o seu tesouro? Aí está o seu coração, sua intenção, o seu espírito. Nós nascemos nesse mundo temporal, como foi muito bem explicado aqui na segunda leitura de hoje, né? Adão foi um ser vivo, mas tirado da terra. E Jesus Cristo do espírito, tá vendo? Nós já refletimos a imagem do homem terrestre, Adão. Então nós temos todas as nossas necessidades de prazer, de
de frustrações, de ira e tudo mais, que pertence ao reflexo do homem terrestre. Mas agora nós temos que refletir a imagem do homem celeste, que é Jesus Cristo, que nos ensinou. Então, todo aquele que recebe o batismo em Jesus Cristo, ele morre, ele renuncia às suas tendências terrestres e quer viver antecipadamente a sua condição espiritual. Agora, temos que ter consciência, né, de que nós estamos num trem, né, é como se fosse um trem de passageiro, e chegar à nossa estação não tem que soltar. O mundo, que é esse trem, vai continuar e nós paramos na estação da ressurreição. Vamos desembarcar. Agora, como é que esse mundo vai seguir para frente? Eu não sei. Eu sei que todos nós vamos morrer e daremos conta do que estamos fazendo. A segunda leitura de hoje é o alicerce, né? É a reflexão mais profunda e teológica do Santo Evangelho de hoje. Na primeira leitura também, nós vamos ver o quanto que Davi, respeitando Deus, respeitando o Senhor, respeita aquele que é ungido pelo Senhor. Nessa primeira leitura, nós estamos vendo que o plano de salvação em Jesus Cristo passa pela consolidação da igreja, os ungidos da igreja, o Papa, o bispo, os padres, os diáconos e todos aqueles leigos consagrados, todos aqueles que ou não leigos consagrados, os consagrados, mas aquelas pessoas que se ocupam com a liderança de pastoral, serviço, movimentos. Então, são todos ungidos, em especial os presbíteros, que são ungidos do Senhor. Olha o recado que Deus dá. Davi fala assim: jamais vou tocar no ungido, para que Deus não venha a me cobrar isso aí jamais. Então nós temos que amar, respeitar, orar pelos presbíteros, orar por todo o corpo eclesial da igreja. Nós temos que orar. Ah, eu posso não concordar com o padre, eu posso não concordar com o bispo e não concordar com o papa, mas eu vou orar pedindo a unção, o espírito, eu vou assim como uma criança, um adolescente não concorda com o pai. Veja, eu era pequena, tinha 8 anos, mais ou menos assim, e eu não concordava. Toda vez que papai me pedia para comprar um cigarro ou comprar uma cerveja no bar, eu voltava constrangido, porque eu não gostava que ele fumasse e não gostava também que ele bebia demais. Então, mesmo com constrangimento, eu ia lá e ia obedecer a papai porque ele me pedia, mas eu não concordava com aquela situação e nem por isso nunca o desrespeitei. Ao contrário, desde pequeno aprendi que deve-se honrar pai e mãe. E honrar pai e mãe não significa honrar a pai e mãe torto, pai e mãe que gera confusão e gera conflito, mas deve ser honrado. Assim, o corpo da igreja. É isso que nos passa a primeira leitura, quando Davi, tendo Saul que o perseguia em suas mãos, respeita o ungido do Senhor. E que Deus seja louvado também pelo santo do dia, São Policarpo, em meio às perseguições, né? Ali queimando-se vivo, queimado vivo e glorificando, cantando ao Senhor, dando testemunho. Os romanos queriam só que ele rejeitasse e amaldiçoasse Jesus. São Policarpo falou assim, ó, eu tenho 86 anos. 86 anos que eu sou honrado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Que motivo tenho eu para desonrá-lo agora? Que me venha a morte. E assim morreu em santidade, ciente de que aquela dor, aquele sofrimento pertence ao mundo temporal, né? Então, é alguns minutos, segundos, e logo, logo ele viveria a vida eterna diante de Deus, deixando um rastro de testemunho nesse mundo para todos nós até os dias de hoje. Que as santas palavras de hoje, o Santo Evangelho e todas as leituras, a própria liturgia diária, possam então nos trazer esse conforto espiritual, que saibamos viver o sofrimento dessa vida temporal, sempre olhando a perspectiva da vida eterna em Jesus Cristo. Amém. Eu me chamo Dilton Vaz. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar.
Seja você também um evangelizador, nos ajude a anunciar essa boa nova, essas boas notícias, divulgando em suas redes sociais este estudo bíblico, esta pregação, para que mais corações escolham viver a vida eterna diante de Deus, no seu batismo em Jesus Cristo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.